Boa tarde, bom dia, né? A gente tá começando um bate-papo, né, com o Aravier, coordenador da Colisão Chagas, e Marcelo Mendes, pesquisador da Fiocruz e representante da Associação Rio Chagas. Hoje falaremos um pouco sobre a construção criativa da escolha das cores para a logomarca de Chagas. E com vocês, Aravier. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Desculpas porque vou a falar portunhol, mais espanhol que português. Eu sou Javier Sancho, eu trabalho na coordenação da coalição de Chagas, coalição global de Chagas, onde há muitas organizações não gubernamentais y públicas. Fiocruz, por ejemplo, es una organización pública que es observadora de la coalición Chagas. Eu tuve el grande placer de observar in situ, en práctica, el tema del que estamos hablando hoy, construcción colectiva para la respuesta de necesidades en Chagas y la construcción creativa y colectiva al mismo tiempo. Hace 2 años hubo una reunión global de la Federación de Asociaciones de Personas Afectadas de Chagas en México, en Veracruz. En aquella reunión eu fui responsable de un primer taller sobre las capacidades de comunicación que las personas afectadas podrían tener para fortalecer su capacidad de comunicación. Y en aquel momento hice una revisión de la necesidad de Chagas de tener un símbolo global que unifique a todo mundo, como otras enfermedades, otras doenças tienen, como SIDA, tiene su lazo rojo, como cáncer de mama, tiene el color rosado. Chagas no tenían. Muchas personas identifican Chagas como un corazón, porque es una de las complicaciones más comunes en Chagas. Pero no hay un símbolo mundial de Chagas. Y descubrimos entre todos a necesidad de tener un símbolo, algo que visualice la enfermedad de Chagas. Como era muy difícil acordar el diseño de un logo, y el diseño de un logo es algo más complejo, aunque lo que se decidió fue al menos llegar a un acuerdo de tener un color o una combinación de colores, 1, 2, 3 colores. Nosotros vimos los colores que estaban libres de significado en el mundo de la salud. No había muchos, no había muchos, pero había algunos colores. Y discutimos mucho sobre esa cuestión, pero no hubo tiempo de finalizar la decisión sobre qué colores debían identificar a Chagas. Después la reunión avanzó en otros asuntos internos de la Federación Internacional de Pacientes de Chagas. Y llegando al último día, a última hora de la reunión, yo estaba muy triste porque no se había acordado, no se había consensuado finalmente ese símbolo mundial. Y ahí Marcelo de Río Chagas, y también una persona muy activa en Concienciarte, empezó a hacer una cosa.
que nos hizo a todos visualizar y decidir en 5 minutos lo que no habíamos podido decidir en 2 días. Como foi aquela cosa? Eu deixo a Marcelo falar, que é que ele hizo. Não foi um milagro, foi algo criativo e coletivo. Bom dia aqui no Brasil, né? Bom dia, não sei bem qual é o horário aí de onde vocês estão, mas aqui é bom dia. Obrigado, Javier, obrigado, Ritinha, aí, pelo convite também, né? De me chamar para essa entrevista, achei bem bacana. Bom, quando eu cheguei, o Javier havia falado comigo, né, lá em Xalapa, sobre a questão das cores. Ele já tinha falado isso e também falou que teria o verde e o marrom. E eu havia levado, né, um kit, porque eu realmente não sabia essa questão que teria essa escolha que teria as cores, eu não sabia nada disso. Eu fui totalmente... Bom, poderia acontecer alguma coisa de arte. Então, levei uma mala, né, para fazer o 5D, aquele trabalho que a gente faz sempre com a Tânia. Se acontecer alguma coisa, a gente pode fazer um 5D coletivo com o pessoal. Só que não deu tempo, né, Javier? Não deu tempo, que tinha muitas coisas, e o último dia, que foi uma festa, eu já tinha esquecido totalmente essa coisa das cores, e fomos. E eu não me desculpa, mas eu realmente não me lembro o nome dela. Uma moça loira, bióloga, que chegou para mim lá na festa, né, no meio da festa, e falou o seguinte: Marcelo, e as cores da doença de Chagas? Eu falei, pois não deu tempo, né? Não deu tempo, porque hoje a gente já está aqui na festa, daqui eu vou embora. E eu trouxe um material, mas não deu tempo. Aí ela olhou para a minha cara e falou assim, mas você, como artista, você pode criar agora. Nossa, eu botei a mão na minha cabeça, meu Deus do céu, um desafio. Como é que eu vou fazer? Aí, quando eu olho para o lado, eu vejo uma bananeira. Está dando para compreender, Roberto? Vejo uma bananeira, né, uma penca de banana, e o coração, aquele coração vermelho, né? E as cores, verde e a terra. Então, dali na minha cabeça, eu criei uma historinha para fazer a performance. Eu até tenho ela aqui escrita, tá? História contada via performance artística contemporânea improvisação. O nome é Papo de Compadres Plantando Coisas. : A esperança pela cura da doença de Chagas. Aí vem a história. São 2 pessoas conversando, 2 lavradores, né, que estão na roça, trabalhando na lavoura, e um começa o papo. Oba, compadre Mané. Eu vou falar assim, gente, porque é para puxar o sotaque, tá, das pessoas que moram no interior do Brasil. Tá, então vou falar como eles falariam. Opa, compadre Mané, aqui a terra é boa, bem marronzinha, tudo que se planta dá. Compadre Mané responde: então, compadre Juca, bora plantar um pé de esperança, com aquela folha bem verdinha, verdinha, verdinha. Mané responde: ô, trem bom, compadre. Bora então, homem, que quanto se planta esperança, rega com perseverança, força de vontade e enfrentamento, se colhe conquistas. Ou seja, nós fizemos, aí daí fiz aquela performance que é apontando a terra, né? Da terra se brota a vida, né? Da terra sai a água que mata a nossa sede, que dá a nossa sustentação. Da terra se nasce, né? Da terra se brota o nosso alimento, né? E o alimento também dos animais que nos alimenta também, né? Ou seja, é o alimento, é a força, né? Então, dali nasce aquela esperança, a esperança de uma melhoria, né, da terra marrom,
nasce o verde, né? Que é a cor da esperança, a esperança de uma vida melhor, né? de uma vida melhor para essas pessoas que são portadoras da doença de Chagas. E daí surgiu, entreguei a cada pessoa que estava lá um guardanapo de papel, que é o que tinha, né? E ali as pessoas escreviam uma palavra de esperança, né? Uma palavra de conforto, daquilo que elas queriam de melhor para as pessoas que são as portadoras da doença de Chagas. E ali fomos plantando, amarrando, né? Eu tenho até foto aqui, eu não sei compartilhar, mas ali a gente ia amarrando, plantando, né? Tanto no limoeiro como na bananeira, né? Essas mensagens, né? Essas mensagens de esperança. E daí surgiu, por isso foi feita essa performance. Em 5 minutos. Totalmente. Eu verifico o que ha dito Marcelo. Foi así correctamente. Eu não recordava que era uma bananeira. Eu não o recordava coração da banana, né? Coração que representa a doença de Chagas também, né? É cierto. Y para mí simboliza de alguna manera la sencillez y al mismo tiempo la creatividad en nuestro mundo. Muchas veces, incluso en el mundo científico, muchas veces cuando uno piensa en innovación, piensa en nuevas herramientas tecnológicas, redes sociales, modelajes matemáticos. Y al final la respuesta humana a las necesidades tiene siempre mucho más impacto, mucho más importancia que la respuesta tecnológica y todas esas cosas, ¿no? Que son necesarias, evidentemente, pero sin esta parte humana, sin el factor creativo que nace de la situación de emergencia muchas veces, no se puede hacer nada, ¿no? Y todo mundo, aquello que Marcelo consiguió, que todo mundo pensara, es decir, después de haber participado en aquella actividad, nadie dijo, podría ser otro color. No, todo mundo pensó que no podría ser otro color. Y eso es algo maravilloso, no suele ocurrir, ¿no? Pero creo que es gracias a que cuando uno cuenta una historia, como la historia que contaba Marcelo, y la gente participa de esa historia, y no es solamente espectador, sino que es invitado a proponer, a participar dentro de la historia, a entrar en el lugar del otro, es cuando realmente se consigue unificar y que la creatividad sea algo de participación colectiva, me parece. Sim, a performance não foi minha, né? Como você falou, foi coletiva, todo mundo participou, né? Uhum. Todos nós fomos performistas, fomos artistas. Então... E depois foi como uma coisa sorprendente, ¿no? Después de aquella reunión, después de aquella actividad, Brasil, la misión brasileña en Ginebra, en Suiza, apoyó definitivamente la petición del Día Mundial de Chagas. Fue 2 meses prácticamente. Y participamos muchas personas en apoyar esa decisión. Necesitábamos un país, y en este caso fue Brasil que lideró ante la OMS la petición de Día Mundial de Chagas. Y hubo ya cuando sabíamos que a OMS los países estaban convencidos de apoyar la propuesta, la aprobación del Día Mundial de Chagas,
hicimos un evento en Ginebra, invitando a muchas personas, entre ellas a presidenta de Fiocruz, y representantes de gobierno, del Ministerio de Salud de Brasil, de España, de otros países que habían apoyado la iniciativa. La primera persona en intervenir en aquel evento, que estaban todos representantes, personas de muchas instituciones, muy importantes a luta contra Chagas. La primera persona fue una paciente de Chagas que vivía en Suiza, boliviana, y dio su testimonio. Para aquel evento se contó también con la participación de la música como instrumento de crear una atmósfera. Y al final del evento pusimos a todo el mundo a bailar merengue, que es, bueno, una música latina, ¿no? Dentro de esa formalidad de la OMS. Entonces fue un evento típicamente latino, con la inspiración de aquello de Marcelo, de crear una historia, de crear un ambiente, ¿no? Una atmósfera que es muy importante para llegar a acuerdos, para llegar a conseguir alguna cosa. Y finalmente aquel año fue aprobado Día Mundial de Chagas, ¿no? Entonces, esta es la pequeña historia de cómo empezó la última parte de la aprobación del Día Mundial de Chagas, y empezó con esa pequeña historia en un pequeño jardín de México con Marcelo y con todos nosotros. É como a gente sempre fala, né? A gente tem um manifesto Art Science, né? E a gente fala assim que todo grande inventor e inovador na história foi um praticante de ciência e arte. Pido a todas as pessoas que estén interessadas em Chagas al taller anual da enfermedade de Chagas, da doença de Chagas. En este año particularmente, el taller va a ser enfocado en la voz de las personas, la voz de las personas como el centro de la lucha contra la doença de Chagas. Este taller va a ser el día 15 y 16 de abril. Normalmente se hace en Barcelona, pero este año es virtual, abierto a todo el mundo que quiera participar. Tem um pequeno custo, mas há muita flexibilidade para aquelas pessoas que não podem pagar o custo. Puede ser gratuito. El link de inscripción estará próximamente en la web, la página web de IES Global y de Fundación Mundo Sano. E também da Coalição Chagas. Proximamente. Muito obrigado. Muito obrigada, meninos. Obrigado, Javier. Um prazer, Javier, revê-lo, mesmo sendo virtualmente.